Meu objetivo é ser competitivo e vencer. Não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. No início com problemas de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim para mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema. E me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei na saída da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio, porque geralmente o disco de freio no carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio, tem que estar gelado, né? E estava realmente frio o disco de freio. E eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria porque o risco é enorme. Mas na época valeu, e valeu como experiência para hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir o objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1. Mas entre ir e atingir existia um vazio enorme, um desconhecido, digamos, né, que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem, que as pessoas não sabem, mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna! Vai para quebrar mais um tabu! Você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. A obrigação que eu tenho é de dar o máximo de mim e realmente a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí, Senna, de ponta a ponta, vai apontar a Ayrton Senna. Empurrando os limites pouco a pouco cada ano, e um empurra daqui, outro vai dali, vai. Para vencer tem que estar disposto a fazer o troço para valer, tem que estar sempre perto desses limites, e é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu. Depois, o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva nas curvas lentas. Procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante. E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final das boxes. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos, e ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. E a gente tem que lutar muito para chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória.
pode quebrar todas as marchas, a gente vai ganhar. E isso é uma força que está acima de qualquer pessoa, é uma força muito superior que só pode vir de Deus. Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo. Estou fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu não me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. Largue este alguém e suba junto. A câmera de televisão transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização faz com que o homem progrida ou regrida. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. E se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida
porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto, e eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. O que eu tenho que fazer? Plantar cana. Eu vou ser o melhor plantador de cana, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala: não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim, e eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Eu queria entregar ao maior animador de todos os tempos o seu troféu imprensa. O maior animador de televisão de todos os tempos. Muito obrigado. Número 1. Coloque Deus em primeiro lugar. Em tudo o que você fizer. Tudo que você pensa ver em mim, tudo que eu conquistei, o que você acha que eu tenho, e eu tenho alguma coisa, mas tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Entenda isso. É um presente. Há 40 anos, 27 de março de 1975, completados agora em março, eu ia mal na faculdade. Tinha uma média de 1,7 e espero que ninguém aqui se identifique. Uma média de 1,7. Eu estava sentado no salão da minha mãe. Ainda chamam de salão hoje? É, um salão de beleza. Eu estava sentado no salão de beleza da minha mãe. Eu olhei no espelho e vi uma mulher atrás de mim no secador. E sempre que eu olhava para cima, ela estava olhando para mim, bem nos olhos. Ela não me conhecia e eu também não sabia quem era. E ela disse: alguém me dê uma caneta porque eu tenho uma profecia. E ela continuou olhando para mim e disse: rapaz, você vai viajar pelo mundo e vai falar para milhares de pessoas. Eu havia desistido da faculdade. Eu estava pensando em entrar para o exército. Eu não sabia o que fazer. E ela me disse que eu iria viajar pelo mundo e falar para milhões de pessoas. Bem, eu viajei pelo mundo e falei para milhões de pessoas. Mas isso não foi o mais importante no sucesso que tive. E sim saber que aquilo que ela disse para mim naquele dia permanece comigo até hoje. Tenho sido protegido, direcionado e corrigido. A presença de Deus na minha vida me manteve humilde. Eu nem sempre estive com Ele, mas Ele sempre esteve comigo. Então coloque Deus à frente de tudo que você fizer. Você acha que quer fazer o que acha que eu fiz? Faça o que eu fiz. E esteja com Deus. Número 2. Erre muito. Isso mesmo. Erre muito. Hoje é o começo do resto das suas vidas e pode ser bem assustador. É um mundo novo, um mundo mau e todos sabemos, só se vive uma vez. Então faça aquilo que você ama, que seja apaixonado. Corra riscos. Profissionalmente. Não tenha medo de falhar, como no teste de QI, são 9 pontos.
Você tem que desenhar 5 linhas com lápis dentro dos pontos sem levantar o lápis. E a única forma de fazer isso é saindo da caixa. Não tenha medo de sair da caixa. Não tenha medo de pensar fora da caixa. Não tenha medo de ter grandes erros. E nem tenha medo de sonhar alto. Mas lembre-se, sonhos sem metas são apenas sonhos, que no fim das contas só alimentam frustrações. Então tenha sonhos, mas com objetivos. Objetivos para a vida, objetivos para o ano, objetivos para o mês, para o dia. Eu tento estabelecer um objetivo para todos os dias. E às vezes, simplesmente não xingar alguém. Objetivos simples, mas tenha objetivos. E entenda que para alcançar esses objetivos, você precisa aplicar disciplina e consistência. Para alcançar os seus objetivos, você deve aplicar disciplina em tudo o que você faz. E consistência todos os dias. Não apenas na quinta e pular alguns dias. Você tem que trabalhar nisso. Todos os dias você tem um plano. Você já ouviu o ditado que não planejamos falhar, mas falhamos em planejar. Trabalho duro funciona. Trabalho duro é o que as pessoas bem-sucedidas fazem. E nesse mundo de textos, de twitters, esse mundo agitado em que você cresceu, e lembre-se de que só porque você está fazendo muito mais, não significa que você está concretizando muito mais. Lembre-se de que só porque você está fazendo muito mais, não significa que você está conquistando muito mais. Não confunda movimento com progresso. Minha mãe me disse: você pode correr o tempo todo e não chegar a lugar algum. Por isso, continue lutando, continue tendo objetivos e persiga o progresso. Número 3. Você nunca vê um caminhão de carga junto a um carro fúnebre. Eu vou dizer novamente. Você nunca vê um caminhão de carga junto a um carro fúnebre. Não interessa quanto dinheiro você tem, não pode levá-lo. Não se trata de quanto você tem, senão do que você faz com o que você tem. Todos temos talentos diferentes. Alguns de vocês aqui serão doutores, advogados, enfermeiros, cientistas, educadores, ok? Pregadores. A coisa mais egoísta que você pode fazer neste mundo: ajudar outra pessoa. Por que isso é egoísta? Porque a satisfação que eu tenho, o bem-estar que eu tenho ao ajudar os outros, nada melhor que isso. Entendam, nada melhor que isso. Nem joias, nem a casa grande que eu tenha, nem carros, mas a alegria. Aí está a alegria, em ajudar os outros. Daí vem o sucesso. E finalmente, eu oro para que você coloque os seus chinelos bem debaixo da cama essa noite. Para que quando você acorde de manhã, tenha que ajoelhar-se para pegá-los. E enquanto você estiver aí, agradeça pela graça. Diga obrigado pela misericórdia, obrigado pelo conhecimento, obrigado pela sabedoria, obrigado pelos meus pais, obrigado pelo amor, obrigado pela bondade, obrigado pela humildade, obrigado pela paz, obrigado pela prosperidade. Diga obrigado antecipadamente por aquilo que já é seu. É assim a minha vida, é um dos motivos por estar onde estou hoje. Diga obrigado antecipadamente por aquilo que já é seu, e o verdadeiro desejo que brota no coração é bom e é a prova de Deus para você, enviada antecipadamente para indicar o que já é seu. Vou dizer novamente: o verdadeiro desejo do coração, aquele anseio que você tem, algo pessoal seu, o seu talento, além de ajudar os outros, trará dinheiro para você. O que arde no seu coração é a prova de Deus para você.
enviada antecipadamente para indicar que já é seu. Se tudo o que você quiser for bom, você pode ter. Por isso, reivindique isso. Trabalhe duro para conquistá-lo. Quando você conseguir, olhe para trás. Ajude outra pessoa. Cada uma, ensine alguém. Não almeje enriquecer apenas e ganhar a vida. Só isso não basta. Mas almeje fazer a diferença.